Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. E na manhã de hoje a gente vai falar sobre a imprensa, nesse que é o mês da imprensa, e para isso a gente trouxe aqui uma das personalidades que se confunde com a imprensa escrita aqui na região por ter militado 30 anos com o jornal impresso. Ele é o Mascarenhas Carvalho, o jornalista Mascarenhas Carvalho, que está aqui conosco. Bom dia, Mascarenhas. Bom dia, Patrick. Bom dia, telespectador. E além dele, também está aqui conosco para nos ajudar nesse bate-papo, uma cria dele, né? Ele que também é jornalista aqui da casa, do Grupo Correio de Comunicação, que é o Ulisses Pompeu. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos de casa. Também um bom domingo a todos. Isso. Esse é o programa Observadores. Eu sou Patrick Alberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores desse domingo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui jornalista Mascarenhas Carvalho, também meu pai. O Ulisses já olhou com a cara aqui para mim de que deve estar nervoso porque está recebendo o pai, né? Mas a gente quer dedicar o programa de hoje a falar da imprensa, né? Dia 1º de junho é o dia da imprensa, então esse é o mês da imprensa. E a gente tem aqui o orgulho de ter aqui na nossa cidade, na nossa região, um jornal que tem uma trajetória muito ligada com o desenvolvimento da região, por 30 anos, sob a liderança, fundação e liderança do Mascarenhas, e hoje como Jornal Correio do Tocantins à época, e hoje apenas como Jornal Correio, pertencente aqui ao Grupo Correio de Comunicação. Então a gente trouxe ele aqui para fazer esse resgate, para conversarmos bastante sobre imprensa. Ele tem muitas histórias para contar, e eu e o Ulisses, que nascemos, né, nascemos para a imprensa a partir também do trabalho dele, estamos aqui juntos para catalisar esses questionamentos aí. Paizão, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado, digo eu, pela honra do convite. É um prazer muito grande de ter essa oportunidade de falar sobre a imprensa, principalmente para o marabaense, que é a quem eu dediquei 30 anos da minha vida fazendo jornal. Então isso é fundamental, é uma oportunidade que eu diria até que indescritível, né? Então, agradecer pelo convite e pela oportunidade, né, de falar, e principalmente numa data dessa que a gente rememora e comemora o Dia da Imprensa Nacional. Tá certo. Ulisses, bem-vindo. Obrigado, Patrick. Realmente eu fico olhando vocês aqui e fico imaginando que, na verdade, eu acho que hoje eu que vou ser o entrevistador, né? Poder ter o privilégio de entrevistar pai e filho ao mesmo tempo, assim, eu acho que seria muito interessante de verdade. E também uma honra poder recebê-lo aqui, né? Não imaginei que a gente teria esse momento aqui tão privilegiado com a presença do Mascarenhas aqui conosco. Isso, acho que com tantas histórias que ele tem para contar, desses 3 décadas aí de sacerdócio, como ele gosta de dizer, a gente não poderia deixar de trazê-lo aqui para esse bate-papo. Mas eu queria que você primeiro falasse como foi que enveredou, como é que o comerciante se tornou jornalista. Isso são coisas da vida, né? Por acaso, um amigo aí que já partiu, né? O Sarmento, que era dono e editor do jornal O Marabá, me convidou para me assinar uma coluna lá no jornal O Marabá e o Aratocã, e alegando que eu era uma pessoa muito entrosada, muito conhecida na sociedade e no meio empresarial e comercial, e que eu daria uma pessoa para assinar uma coluna lá com bastante sucesso no jornal dele, que ele viajava muito e estava esquecendo as notícias locais, né? Isso era que ano? Isso lá em 1979, por aí, né? Aí eu assinei essa coluna lá com o título M. Carvalho Informa, e aquele vírus entrou na veia que eu peguei o verdadeiro amor pelo jornalismo,
porque o meu pai era muito admirador do jornalismo, da imprensa, né? Inclusive ele Ávido de jornal. era assinante de todas as revistas da época, né? Da Manchete, Cruzeiro e tudo, e eu peguei gosto de ler, eu li aquelas revistas de cabo a rabo, entendeu? E peguei gosto, mas sem ter oportunidade de mexer. Foi aqui em Marabá que eu recebi esse convite do senhor Antônio Sarmento Júnior e passei a assinar essa coluna. E num segundo momento aí eu fui convidado pelo senhor Osório Pinheiro para assinar, para editar o jornal, para administrar o jornal de vanguarda. Ainda passei quase 2 anos lá, né? No jornal. Isso já em 81, 82. Entendeu? Que até 31 de dezembro de 1982 eu fui editor e administrador do jornal de vanguarda. Certo. A partir daí surgiu a ideia Foi. do Correio. Nós começamos a mexer com isso quando foi determinado que o jornal de vanguarda seria fechado, separado de editar. Aí nós colocamos na cabeça a ideia de fundar o nosso próprio jornal. Eu fui incentivado pela equipe que estava comigo na época, né, e pelos próprios leitores, né, que foi mandado carta para os leitores e todo mundo realmente ficou preocupado de Marabá ficar sem jornal, né? E foi daí que surgiu a ideia, né? E no espaço de 45 dias, entre 1º de dezembro a 15 de janeiro, nós conseguimos colocar jornal na rua, fazer concurso de layout, essas coisas, de logomarca, formar equipe, foi uma coisa tudo muito rápido. E quando foi 15 de janeiro de 1983, nós conseguimos colocar o Correio do Tocantins na rua pela primeira vez. Foi o lançamento da edição número 1, que foi lançado festivamente no Clube de Mães e realmente já bastante prestigiado pelas autoridades e por muitos leitores, né? Certo. Ulisses. Interessante, eu estava observando ele conversando aqui, Patrick, e eu estava fazendo as contas de que se ele administrou o jornal por 30 anos, mas, na verdade, ele começou há 40, porque ele já, em 79, há 40 anos atrás, ele já assinava essa coluna lá com o Sarmento, né? E já são 40 anos de envolvimento com a imprensa. Né? É verdade, é verdade. E eu tenho uma pergunta que eu nunca fiz para o Mascarenhas, né? Embora a gente tenha convivido muitos anos juntos aí, mais de praticamente uns 20 anos, mas eu nunca perguntei para ele, né? Se, durante todo esse período, ele foi uma pessoa que sempre fez, no jornal sempre houve muitas denúncias sérias, né? Sempre muito bem fundamentadas, mas se ele não chegou a receber algum tipo de pressão, eu sei que ele recebeu, né? Mas de ameaça de morte, algum outro tipo de ameaça, velada ou não? Recebemos. Recebemos e não assim ameaça direta com o carimbo morte ou assassinato, mas assim, tipo cartinhas com ameaças de tomar cuidado, essas coisas, né? Principalmente coisa a partir de traficante, né? Entendeu? Mas nós conseguimos tirar isso de letra, né? Não demos muita importância, embora ficasse precavido, né? E enfrentamos também, durante essa trajetória, essas 3 décadas, muitos políticos insensatos, muitos políticos sensatos, mas insensatos também, autoridades prepotentes, autoridades solícitas, entendeu? Então nós chegamos assim, ameaça de prisão várias vezes, de cara dizer que levaria preso, né, e tudo. Mas isso aí mais na bravata, né? Teve um comandante que ameaçou me prender, né? Mas foi tirado de letra, né? Foi rápido, nós entramos em contato com o comandante-geral e ele falou que só era para me atender o convite do subordinado dele, do comandante, se ele tivesse mandado por escrito. Verbal não, né? E os deputados da área na época, né, o deputado Haroldo Bezerra e Primo Pinheiro, eles levaram o assunto imediatamente para a tribuna da AL, realmente, e aquilo me deu muita força, né, porque eles sabiam da idoneidade do jornal e a minha, né? Entendeu? Então, esse comandante foi muito precipitado em mandar esse recado, dizer para mim ir lá segunda-feira cedo, que se eu não fosse, ele viria me buscar. Então, o ordenância deu esse recado lá na minha residência para minha esposa e encontrou comigo no bambuzal ali, deu o mesmo recado, perguntou se estava recebido o recado, né? Aí eu falei que estava, né? E
Quando eu cheguei, encontrei a mulher chorando, né, que tinha recebido esse recado, né, minha esposa. Aí eu falei para ela que podia ficar tranquila que isso não ia acontecer, né? Esse comandante, né? Então foi por aí que eu teria mais casos para contar, mas esse foi um dos casos que realmente marcaram pela audácia, pela petulância de um cidadão que há menos de 15 dias tinha elogiado, tinha mandado um ofício para o jornal, elogiando o trabalho do jornal, numa cobertura da morte de um PM que teve em Curionópolis. Aí depois, quando aconteceu uma chacina ao contrário, que o jornal noticiou do mesmo jeito, entendeu? Que os policiais chacinaram lá uns presos lá por vingança, que tinham uns presos que tinham assassinado um soldado, eles se vingaram, né, da morte, e o comandante não gostou do tratamento que o jornal deu à matéria, né? Como não poderia ser outro, né? Destaque, porque eles fizeram justiça com as próprias mãos no meio de quatro acusados, suspeitos, 3 foram eliminados lá no próprio xadrez, né? Certo. Na época. Ulisses, a tua formação não é em comunicação social, né? Tu vieste para a empresa também, o Mascarenhas tem meio a ver com isso também, né? Na verdade tem muito a ver, né? Quando eu era adolescente, assim como o Mascarenhas, eu lia muitas revistas da minha igreja, jornal, então eu gostava muito disso. Mas também não tinha o privilégio de poder escrever. E quando eu já estava cursando letras aqui na UFPA, antigo UFPA, no campus local, e teve um período em 95, 96, que estava de greve. E aí eu acabei eu queria estagiar lá de qualquer jeito, né? E a única mágoa que eu tenho dele é essa, né? Porque eu tive que ir lá 6 vezes, peguei um chá de cadeira, 6 vezes para ele poder me receber. Na verdade, ele tinha muitas atividades para fazer, mas eu realmente fui lá 6 vezes. Nesse tempo eu andava de bicicleta, era uma Caloi 10 que eu andava, né? E aí não estava tendo aula pela manhã e eu tentava, ia lá. E na 6ª vez, aí ele me recebeu, aí permitiu que eu estagiasse. E engraçado que uma semana depois, né, disso, aconteceu um fato que marcou muito a história da nossa cidade aqui, né? Que foi o massacre dos sem terra lá na Curva do S. Temos uma foto daqui a pouco, a gente vai mostrar sobre isso. Ok. Pois é. Então, nesse momento que eu ainda estava ali aprendendo, eu estava mais ajudando a tirar gravações, né, decupar gravações para poder as outras pessoas escreverem. Eu só pude fazer isso, eu não pude ajudar muito a ir para a rua, né, mas eu vi as coisas chegando ali, e aquilo ali, hoje, olhando para trás, eu gostaria muito de ter a experiência de hoje para poder estar ali e ajudar a fazer cobertura daquele fato, né, tão marcante. Quando ainda estava cru. A gente hoje tem uma facilidade muito grande, né? O tal do tablet, um celular que bate foto em 4K, que filma em HD, já faz gravações no próprio celular, né, do áudio também, mas eu sei que naquela época não era essa facilidade, né? Ou seja, ao invés do computador, era a máquina de escrever, as máquinas pesadas, era o que tinha mais próximo de algo portátil, era aquele gravador enorme da fita cassete, né, mas que era grande, que tinha que sair com aquilo para a rua. Como é que o senhor vê a modernização, a chegada da modernização? Eu acho que foi um avanço realmente de grande importância, né, na vida do jornalista, de quem faz jornal, de quem faz imprensa de um modo geral, né? Porque o avanço realmente é grande. Foi grande nesses últimos anos, né? E basta dizer que, no meu caso, que sempre fui um péssimo datilógrafo, né? Péssimo digitador, entendeu? Eu preferia escrever na mão, entendeu? Eu e o Valdir secamos milhares, centenas de canetas Bic, escrevendo na mão. Valdir Silva, hoje lá em Paraupeba, né? Hoje na assessoria de comunicação da Câmara. O Valdir também digitava devagar, apesar de ser um bom digitador, mas relativamente devagar, e nós preferíamos escrever na mão e botar os secretários, nossos assessores, para digitar. Quantas mil laudas a Lourdinha não digitou para mim, né? Entendeu? Porque eu produzia mais escrevendo na mão, entendeu? Então hoje você tem um bloquinho, né, com as laudas, né? Isso. Então, hoje a gente tem uma facilidade dessa de acompanhar, que você digita uma letra 2, já sai a palavra que você quer lá na frente, não é isso? É um avanço muito grande, né? O jornal era
Fora que para se revelar uma foto, não é isso? Hoje eu faço uma foto aqui no meu celular, já baixo ali no computador, mas antigamente era o filme e tinha que se esperar uma semana para conseguir o resultado do filme, não é isso? A revelação. Quando eu comecei assinando essa coluna lá no jornal O Marabá, era no tipo, né? Nem o offset existia ainda, né? Então, o tipo, para quem não conhece, é aquela que o tipógrafo monta a palavra letrinha por letrinha, né? Entendeu? Aí eu deixava a minha matéria lá na segunda-feira e na terça ou na quarta, quando eles aprontavam lá o texto, me tiravam a cópia e me telefonavam para mim ir lá revisar, né? Aí, por aí, hoje a coisa mudou muito. No Correio do Tocantins eu já peguei a coisa datilografada, né? Entendeu? Mas o jornal era digitado 2 vezes, composto 2 vezes, aqui em Marabá e lá em Belém, quando chegava em Belém, ia digitado de novo na Compose, né? Porque nós não tínhamos gráfico aqui também. Né? Não tinha, o jornal era rodado e foi rodado vários anos em Belém, anos? Né? Foram uns 12 a 15 anos. Foi essa corrida de imprimir o jornal através de Belém. Só em 96 nós viemos montar a nossa gráfica aqui em Marabá. Certo. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores desse domingo, hoje recebendo aqui o jornalista Mascarenhas Carvalho, hoje aposentado da imprensa, né? Porém continua importante para a gente e é por isso que a gente está aqui conversando com ele sobre os primórdios do Jornal Correio, hoje Jornal Correio, o antigo Jornal Correio Tocantins, o qual ele foi fundador e editor durante 30 anos e estamos dedicando o programa de hoje a isso devido a ser o mês da imprensa. E também está participando aqui conosco da conversa o jornalista Ulisses Pompeu do portal Correio de Carajás. A gente vai ver algumas imagens agora, vamos do túnel do tempo. Você pode recorrer aqui à tela da frente, vocês não ficarem com torcicolo. Essa cena sempre para mim é maravilhosa quando a gente está circulando no dia seguinte e encontra na praça turma, né, 2, 3 pessoas ali lendo jornal ao mesmo tempo, ou às vezes até dividindo o mesmo jornal, né? Um puxa uma página para cá, o outro com outra página para colar. E para o senhor, como é que é essa cena? O impacto dessa cena? Eu criei o hábito da leitura na mente de muitos marabaenses e também em mim também. Eu sou realmente um eterno apaixonado pela imprensa escrita, né? E ainda hoje eu leio a revista impressa, o jornal impresso, não abro mão, entendeu? Tanto o nosso quanto o de Belém, né? Eu acho que assim, muita gente também. Eu acho que vai demorar ainda as pessoas abrirem mão do velho e bom papel, né? Então eu saio ali, antes da caminhada ali, dar uma olhada no jornal ali, às terça, quinta e sábado. Hoje mesmo eu já estive lá na rodoviária tomando meu cafezinho da manhã, antes da caminhada e lendo o Correio, né? Entendeu? Então, eu acho que isso aí vai até o fim da vida. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre isso aí, porque eu lembro muito, nos 20 anos que eu passei junto com o Mascarenhas, que ele era rato de redação, né? Ele ficava da hora que, aliás, às vezes até mesmo antes da gente chegar, ele já estava lá, às vezes mexendo, escrevendo alguma coisa, e chegava tarde da noite, ele continuava escrevendo e revisando os textos da gente. Então, para mim, o maior legado que ele deixa é da gente revisar os textos, né? Olhar de novo e olhar com outros olhos. Quantas vezes ele não já pegou matéria que eu escrevia, imprimia e levava para ele olhar, e aí ele olhava lá e riscava tudo. Não tá bom, tem que fazer de novo. Aquilo doía o coração na hora, mas aquilo ali é que fez com que a gente fosse crescendo, né? E fosse melhorando e burilando o texto.
E, então, eu tenho dois grandes professores na vida, né? Um no ensino fundamental lá no Nordeste, Milton Torres, e outro, Mascarenhas Carvalho, que me ensinou muito, né? Mesmo a gente estando no banco da faculdade, mas eu aprendi muito mais do lado dele, não é? Que nunca frequentou um banco de faculdade, mas foi um professor que a gente tem o maior orgulho de citar em todos os lugares que a gente vai. Tá aí. Ulisses, Assina embaixo também. a recíproca é verdadeira, Ulisses. Eu nunca tive vaidade, eu fazia o mesmo. Eu sempre acreditei que 4 olhos enxergam mais do que 2. Então, meus textos também eu fazia questão de dar para apreciação dos colegas, né? Entendeu? O próprio digitador corrigia muito erro, porque a pessoa que está de fora observa mais o erro do que quem está cometendo ele, não é isso? Então, é o que o Ulisses falou, concordo com ele, a recíproca é verdadeira. Eu também tinha orgulho quando ele corrigia alguma coisa nos meus textos, o próprio Patrick. Os digitadores, né, e diagramadores deles não gostavam, porque eu riscava muito o texto, né? Chegava a me encarar, a me enfrentar, mas seu Mascarenhas está mexendo demais no texto, está mexendo nesse texto pela 3ª vez. Mas aí eu levava eles na maciota, mas não tem que sair com erro. Depois de estar na rua, não tem mais como consertar, né? E nós temos um ônus em relação às demais mídias, né? Porque o que a gente escreve fica documentado, né? Depois que sai o erro, está documentado o erro, né? Diferente do rádio, da TV, as pessoas podem até esquecer. Então, é por aí que nós funcionávamos. Eu nunca tive nenhuma vaidade de impor as coisas. Assim, teve uma pessoa que a gente ia editar um livro para ele, que não precisa aqui dizer o nome, mas só para ilustrar o fato, e eu convidei para revisar esse livro o cidadão chamado Ulisses Pompeu. Ulisses, o senhor fulano quer que a gente edite o livro dele, mas o texto dele está precisando de uma boa revisão. E nós eu coloquei o Ulisses, determinei o Ulisses para revisar esse material, e o cidadão não gostou, entendeu? Porque o Ulisses tirou um bocado de... Não é isso, Ulisses? Então, ele não gostou e veio comigo. Quem é esse cidadão que está mexendo lá na minha obra, lá nos meus textos? Eu digo, não, é o revisor aqui do jornal, né, um colega jornalista e tudo. Não, porque ele está mexendo muito. Aquilo foi muito engraçado, né? Quando eu contei para o Ulisses achou engraçado. Mas nós, na qualidade de editor, principalmente de um livro, nós teríamos que ter um texto muito selecionado, não é botar qualquer coisa não, né? Verdade. Só para satisfazer o gosto dele. Depois ele entendeu a situação. Né? E saiu corrigido. Foi, correto. Vamos passar aqui mais imagens. Que é gráfica, né? Que é a impressora, que ainda hoje é a impressora que a gente usa aqui, né? É a rotativa. Já foi um outro patamar, né? Você falou no bloco passado que teve a época de rodado em Belém, depois já teve a gráfica própria aqui, que era o offset, não é isso? Tinha que se passar o papel na máquina aí 4 vezes, né, para sair o colorido. E aqui já é um outro momento, que é a rotativa. Isso aí, agora você voltou fundo na lembrança, que foi o maior sonho meu enquanto jornalista, foi no dia que eu vi esse equipamento montado. E também notei essa mesma emoção em você, quando você chegou lá naquele mezanino, que olhou para o galpão, que viu essa máquina montada e você lagrimou. Porque eu acho que foi a primeira vez que um jornal impresso foi rodado aqui em Marabá numa rotativa, não é isso? Com correio, não é isso? Correto. Então, essa máquina aí foi o que me realizou enquanto editor de jornal, enquanto industrial gráfico e jornalista. No dia que eu vi ela montada lá naquele galpão, que ela foi adquirida lá em Franca, né? E nós ficamos muito felizes. Eu importei a máquina e importei o impressor também, veio de lá. O primeiro impressor de rotativa, que aqui em Marabá não tinha essa mão de obra. O seu Alfredo, que ainda trabalhou aqui também no Correio muito tempo. Então, essa máquina aí é a minha cara. Então tá aí, vamos passar mais uma imagem. Já tem muita coisa para a gente ver. Aqui a encadernação, que era nas madrugadas, né? Que continua hoje em dia. Correto. Ou seja, encadernação para distribuição para os jornaleiros. Tem muito adulto por aí hoje que trabalha em várias áreas que já foi jornaleiro, foi vendedor do jornal Correio quando adolescente. Hoje mesmo, eu fazendo a minha caminhada matinal, passei por 6 pessoas lá na Praça da Matriz, na Praça de São Félix, e 3 deles me reconheceram, né? 3 jornaleiros, ex-jornaleiros, né? Ah, seu Mascarenhas e tudo.
e todos me cumprimentaram. Aí ficaram comentando que foram jornaleiros, né? E eu continuei na caminhada lá, né? Então, aí isso é muito bom. De vez em quando eu topo jornaleiro aí, ex-jornaleiro que já estão da minha idade ou mais, né? Outros já se foram, mas é muito bom a gente ver rever esses amigos, esses colaboradores, né? E isso aí eu participava, eu queria participar de tudo. Eu era uma espécie do faz-tudo no jornal, entendeu? Às vezes eu saía de lá 1h30, 2 da manhã da parte editorial e cochilava um pouco. Quando era 4h30, 4h30 eu descia lá para a redação, para a gráfica, para participar da distribuição, né? Entrosar lá no meio, ver se a encadernação estava terminando, se estava bem feita. Então, rapaz... E até entrega também, né? Uma coisa muito fantástica. Eu era um verdadeiro fascinado pelo jornal. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor. Aqui em campo, né? Eu acho já na a última etapa sua como jornalista de campo, né? Que entrevistando um delegado de polícia. Eu agora mesmo conversando com uma ex-colaboradora ali embaixo, na recepção, estava falando para ela exatamente isso, que eu me sentia mais realizado de todas as funções quando eu fazia isso aí. Quando eu entrevistava alguém, eu me sentia mais jornalista do que quando eu estava lá no meu gabinete, lá na minha sala de editoração, né? Entendeu? Eu gostava muito de fazer isso aí, né? E, inclusive, eu tenho um fato pitoresco interessante com relação a isso, né, que eu posso dizer aqui, sem minha vergonha, que eu fui fazer uma cobertura lá no IML, aí, de um determinado necrópsia de assassinato, e um perito chegou a bater no meu ombro e dar uma gozada, uma debochada de dizer: seu Mascarenhas, o senhor é o único dono de jornal que eu estou vendo fazer matéria de polícia. Eu digo que não tira nem um pedaço em mim, né? Ele disse: eu estou brincando, eu também estou brincando, né? Ela achou, né? Quer dizer, ele disse tirando um sarro da minha cara. Que empresa pequena é essa que não tem uma equipe? Enquanto isso, os meus repórteres estavam de folga naquele horário, né? Então, eu era uma espécie de faz-tudo no Correio, né? Ulisses. Pois é, isso aí também acabou, esse trabalho do Mascarenhas, como ele de faz tudo, acabou contaminando a gente também, né? Muitos repórteres de faz tudo que foram cria deles, né? Eu, Chagas Filho, que também trabalha aqui no Jornal Correio, que voltou para cuidar da nossa seção de polícia já há algum tempo, já há alguns anos. E a gente trabalhava no domingo, eu lembro muito bem, o Chagas, ele até enrolava o Mascarenhas, né? Porque ele era muito rápido para escrever, para digitar. Muito rápido. Ele tinha que ir pela manhã para a delegacia, bem cedinho, chegava às 6 horas, ia para a delegacia, tinha que pegar as matérias de polícia e escrever ainda até meio-dia. E ele fazia tudo isso, ia lá, pegava, passava no pissarrão, no campo do Pissarrão, acho que o Mascarenhas, nunca falei isso para ele, né? Passava do Pissarrão, jogava o futebol dele, que ele gostava de jogar, voltava, né? Aí ele tinha uma toalha que eu deixava ali no carro, se enxugava e voltava e escrevia. Quando Há tempo de cumprir a missão até meio-dia. Há tempo de cumprir a missão até meio-dia, mas ele jogava o futebol dele, né? Então, esse vírus de ir atrás da notícia, não importa a hora que fosse, a gente pegou com ele, porque ele realmente fazia isso e não só fazia muito bem feito, porque ele ali não levava uma pauta escrita, mas de acordo com que o entrevistado ia falando, ele criava 10, 12, 14 perguntas, 15, 20, o que desse. O tempo que desse ali, ele ia fazendo. Então, para mim, foi um dos melhores repórteres que eu já vi, né, de rua, que entrevistava mesmo, né? Sem medo. Sem medo, exatamente. Acho que depois eu falo outro assunto aí. Vamos passar aqui mais uma imagem, que tô doido para a gente chegar nos pontos. Aqui entrevistando o hoje prefeito João Miranda, né? Correto. Também, para mostrar aí também, sempre teve muito essa questão política, sempre também. Política e polícia, né? Sempre foram fortes, né, do jornal. Sempre causaram muito interesse nas pessoas, né? Vamos passar aqui mais uma. Aqui é uma homenagem que o senhor recebeu da Academia de Letras, né? Correto. Foi convidado para ser membro honorário, não é isso? Correto. Membro honorário da Academia. E foi no dia lá, no meu pronunciamento. Como membro honorário. Tá aí. Vamos passar mais uma imagem, por favor? Tá. E eu trouxe algumas imagens, alguns fatos, imagens dos nossos arquivos, tá, gente? De alguns fatos que foram marcantes ao longo desse tempo todo, né? Aqui em 83, que foi o ano que nasceu o Jornal Correio Tocantins, né?
aliás, que tem esse nome por conta do Rio Tocantins, né? Tudo a ver Isso, aqui. em homenagem ao Rio. E eu acho que a ponte rodoferroviária é um divisor de águas, não é? Na nossa história aqui. O jornal teve a hombridade de ajudar a comprar essa briga da parte rodoviária da ponte, que seria só ferroviária, e nós abraçamos essa causa, essa briga. E, por conta disso, nós cheguei a entrevistar o próprio ministro César Caos, da Minas e Energia, né, que nos garantiu que poderia ser revisto o projeto, né, e terminou acontecendo. Né. Só para que fique claro, a Vale, que é a concessionária da ferrovia, então era estatal ainda, né? Isso, a Vale era estatal, daí o envolvimento do ministro, né, era o maior acionista da empresa, era o governo federal, né. Então, compramos a briga da aviação de primeiro nível, que até então não tinha, só terceiro nível aqui. Então, hoje nós temos aí jatos escalando Marabá. Então, foram brigas grandes, asfaltamento da PA-150, da 222, todos foram brigas compradas pelo jornal, entendeu? A própria implantação do projeto Carajás, nós participamos de alguns projetos aí, de algumas reivindicações, né, apoiando os vereadores. Então, eu acho que o jornal, sem falsa modéstia, né, contribuiu de alguma forma com o desenvolvimento de Marabá. Tem contribuído, aliás. É muito importante isso, né? Isso me deixa realizado, me deixa vislumbrado e realizado enquanto editor de jornal, enquanto uma pessoa que montou esse jornal como uma tribuna em defesa dos interesses de Marabá e dos municípios da região. Vou colocar mais uma imagem aqui, Denis, por favor. Aqui, esse que é um fato, essa imagem não é nossa, né? Essa imagem a gente tem guardada aí, mas ela é uma imagem dos livros, ela consta nos livros que falam da tragédia. Eu acho que esse aqui foi um fato que teve uma enorme repercussão, não é isso, Mascarenhas? Foi 80 que é a queda do avião da Varig. Quando foi? Em 87, né? 87. O jornal já existia, né? Já existia. Isso, pois é. Então, naquele voo tinha muitas pessoas conhecidas, nossas amigas, né? Inclusive o doutor Brasil, que era o chefe do IML, faleceu. Entre os falecidos, tinha o irmão do Najib, né? E por aí. O estudante de medicina, Marcelo. O Marcos Mutran. Então, muito. Tem a nosso amigo Marinês que escapou com a filha, não é isso? Uhum. Marinês Coimbra. Então, essa foi, para mim, foi a maior tragédia da história de Marabá, que abalou, porque tinha muitos marabaenses. Esse trabalho de buscas aqui demorou pelo menos uma semana, não foi? Demorou, foi demorado. Assim como as informações também eram bem escassas. Naquele tempo não tinha o recurso que tem hoje, né? Então foi muito demorado. Tinha celular, não tinha... Ficou muita ansiedade na sociedade, na população, principalmente no meio dos parentes, quem tinha parente no avião, né? As informações chegavam pelo Exército? Era o Exército, o próprio DAC, a Infraero, né? O pessoal da área, bombeiro, entendeu? Não tinha um celular ainda, né? Mas a gente ficava direto no aeroporto, né, recebendo informação, né? Vou passar aqui mais uma imagem, por favor, Denis. Isso aqui é anterior ao Jornal Correio, porque é a abertura da Transamazônica, mas eu coloquei aqui como um exemplo para a gente discutir, eu até queria que o Ulisses também falasse desse assunto, como o desenvolvimento, a abertura de estradas, né, a própria abertura e o asfaltamento tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa região, né? Sempre passou pelo modal, tanto pelo transporte hidroviário, quanto o senhor citou aí agora aeroporto. Marabá tem até hoje o maior aeroporto da região e as rodovias também. São indutores desse desenvolvimento. Correto. Isso aí, todos foram fatores que ajudaram a contribuir com o desenvolvimento. Para mim, o principal deles foi a abertura da Transamazônica, né? Que até então o Marabá estava ligado por via rodoviária só através da PA-70, que por sua vez vinha até São Félix só, né? E lá para cá... PA-70 que não existe mais, hoje a BR-222, hoje é 222, né? Que é a saída nossa aqui para Rondon do Eliseu. E quando inaugurou-se a Transamazônica, que eu vi aqueles primeiros 2 ônibus da aviação Araguarina pararem ali do lado do muro da Escola Primo Pinheiro ali, para fazer a primeira viagem, eu lagrimei de emoção, né? De ver aquilo acontecendo em Marabá, que até então, para sair daqui, eu era de barco, então tinha que ir para São Félix pegar o ônibus lá, né?
E a Araguarina, que se eu não me engano, deu origem à Transbrasiliana. Né? É empresa subsidiária, né, da Transbrasiliana na época, né? Então, essa concessão aqui ficou para ela, na linha, no trecho Marabá-Araguaína, né? Então, aqueles dois ônibus, em 2 horários, saíam um 7 da manhã e outro 2 da tarde. Foram os 2 primeiros. Então vamos para mais um rápido intervalo e nós voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Retornando com o programa Observadores desse domingo, hoje recebendo aqui experiente veterano jornalista Mascarenhas Carvalho, 30 anos dedicados à imprensa de Marabá por meio do histórico jornal Correio de Tocantins, que deu origem ao hoje jornal Correio, aqui do Grupo Correio de Comunicação, e também participando aqui do nosso bate-papo, Ulisses Pompeu, do portal Correio de Carajás, e a gente está aqui mais ouvindo, né, mais nos encantando com as histórias do que questionando, né? Até vou colocar aqui mais uma imagem. Aqui eu acho que o Exército também é uma coisa que tem tudo a ver também com esse desenvolvimento da região, né? Porque sempre esteve presente aqui desde a década de 70. O Exército é uma instituição que eu admiro, e eu conheço muitos brasileiros admiram, né? Então eu tive a felicidade de ver nascer todas as unidades do Exército nessa cidade, a partir do tiro de guerra, que foi o primeirinho, aí vieram por aí 52 bis, Ciacom, o Belog, que eu estive presente na inauguração da Pedra Fundamental, entrevistei o comandante militar da Amazônia, general Figueiredo, que é irmão do Figueiredo presidente, né? Então, eu tive um relacionamento extraordinário e, de modesta parte, de divulgar assuntos relacionados com essa instituição em todos os seus aspectos, tanto na atuação dele nos assis, nas ações sociais, quanto na parte de operações, entendeu? Diversas de campo. Então, o Exército, eu acho que foi uma dádiva para Marabá, na medida que ele é o segundo maior empregador do município e é uma instituição que merece respeito e admiração dos brasileiros. Tá aí. Ulisses. É verdade. E interessante quando você disse que o Exército teve um espaço bem privilegiado nas páginas do jornal, isso sempre, né, por todas as décadas. E o Mascarenhas, uma das coisas muito interessantes que eu acho que deixa também de legado para a gente, é fazer com que uma marca se transforme, né, num grupo de comunicação. Ele deu o nome ao jornal Correio do Tocantins. Quando o jornal foi vendido, que ele resolveu vendê-lo, o que aconteceu? Ele tinha tanta credibilidade na região, não só em Marabá e região, que acabou, quem comprou disse, eu quero esse nome para todos os veículos de comunicação que eu vou criar. Então, eles criaram a TV Correio, Rádio Correio, não é? E aí, não só isso aqui em Parauapebas, em Canaã dos Carajás também, e o próprio grupo também ficou com o nome Correio. E isso não é à toa, é porque a trajetória do jornal ela deu a credibilidade necessária para que outros grupos ou outros veículos fossem criados a partir do jornal que o Mascarenhas... Bem frisado, né? E até porque a própria Rádio Correio FM de hoje também é um dos veículos mais tradicionais aqui, não é isso, pai? Da região, que é a antiga Rádio Itacaiunas. Um colunista, um dos colunistas famosos de Belém, escreveu lá, foi no repórter 70 do Jornal Liberal, que o Correio é o jornal de vida mais longa do interior do estado, de circulação ininterrupta. Então, isso me enche de orgulho, e principalmente agora que a gente vê essa marca se estender para outros veículos, como o Ulisses acabou de falar, né? Isso é muito importante para Marabá, muito importante para os idealizadores dessa iniciativa,
com certeza vai mais longe. Nós não tivemos a felicidade de entrar nesse mercado, mas tentamos, né? Porque naquele tempo era muito mais difícil, né? Quando foram sair as 2 últimas rádios para Marabá, nós concorremos e o nosso projeto chegou a ser elogiado naquele tempo pela engenheira do Detel em Belém, né? Mas não chegou a cair para nós, né? Nós não tivemos assim, aquele impulso político que era o que somava na época, né? Mas eu acho que hoje esse sonho está realizado, não com o jornal na minha mão, mas a gente fica feliz. Porque o que eu quero é que ver Marabá ter órgão de imprensa à altura e capaz de defender o seu território, de comprar briga pelos seus filhos, é isso que eu quero, né? E aproveitar a oportunidade, já que nós estamos falando no Dia da Imprensa, de me congratular com todos os que fazem imprensa em Marabá, com todos os colegas, não só do Grupo Correio, mas dos demais órgãos de comunicação. Eu que tive o privilégio de ser um dos fundadores da Associação Marabaense de Imprensa e de ser eleito por 2 mandatos seu dirigente, seu presidente, né? Então, eu aproveito essa oportunidade para me congratular com todos os colegas que continuam na ativa, fazendo imprensa nessa cidade e na região até hoje. E fico grato, transmitindo o meu abraço a todos eles. Aí, então já fica o nosso abraço, todos nós, né? Um abraço de todos nós também, não é isso, Ulisses? Isso, verdade. Agora, você me permite cumprir o seu papel aqui? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Eu queria ser o entrevistador nesse momento aqui. Isso. O Patrick, quando eu cheguei no jornal em 96, ele ainda era adolescente, fazia o ensino médio, né? Ali no Colégio Alvorada. Depois foi para Belém, começou a fazer faculdade, mas até então ele não escrevia, até antes de ir para Belém, não, desculpe, Brasília. Ele não escrevia para o jornal. Depois que ele começou a escrever algumas matérias de lá para cá, e aí depois, quando veio, passou a escrever aqui também, e se tornou o editor, mesmo depois que você saiu, ele se manteve como o editor do jornal. Eu pergunto para vocês dois de uma forma diferente. Quando você está fazendo manchetes, às vezes, para o jornal, que é você quem faz a capa do jornal, que era um papel que antes coube por muitas décadas ao seu pai, você não pensa que título que ele colocaria? Eu sempre penso nele. Eu sempre penso do que ele estaria me falando, se eu estivesse consultando ele. E quando você chega, vê o jornal no outro dia, não fica pensando assim, será que não daria essa outra manchete, não ficaria boa também? Não acontece isso, não? Acontece, mas a gente tem que encarar a realidade, né? Cada dia é um dia, cada momento é um momento. Então, eu estou muito feliz em ter o Patrick como jornalista. E esse rapaz, são 2 alegrias grandes que ele me deu. O dia que ele nasceu, eu tenho essa foto com ele na mão, que é o meu primogênito, com muito orgulho. E no dia que eu fiquei sabendo que ele passou recebi a notícia que ele havia passado no vestibular de jornalismo, aquilo foi uma surpresa para mim, porque eu não interferi na formatura deles, no que eles iriam seguir. Todos eles escolheram a sua profissão e eu fiquei orgulhoso do Patrick ter abraçado a profissão de jornalista, porque dá continuidade aos sonhos do seu pai, né? Então vamos olhar mais algumas imagens aqui. Coloca aqui, por favor, Denis, na tela. Tenta dar uma ajustada, por favor, para a gente conseguir olhar melhor aqui, que ela está cortada em cima. Isso, aí, melhor. Essa foto aqui é uma foto icônica, né? Ela foi capa do jornal Correio e foi capa de revista Veja, foi capa de jornais mundo afora, porque foi a cena chocante dos corpos empilhados no dito massacre da Curva do Oeste, né, de Eldorado do Carajás. E, pelo que eu sei, a ideia da imagem, né, embora seja mais chocante, a gente até deu uma nebulada aqui na versão que a gente está colocando, ela foi uma imagem que correu o mundo e deu uma exata dimensão do horror dessa tragédia, não é isso? Uhum. Essa foto, apesar de ser uma foto chocante, né, e de muita comoção, mas ela teria que ser feita. Tanto é que todas as pessoas que botaram a mão nela, todos os editores que botaram a mão nela publicaram, não é isso? Então essa foto aí ela foi feita de cima de um carro do Corpo de Bombeiro, né, com a permissão do comandante lá da guarnição, né, e pegando os corpos aí, que foi terminando de bater a foto e eles começando a descer os corpos, né? Nesse tempo o IML era lá na Velha Marabá, né? Onde hoje é o HMI, o Hospital Materno Infantil.
E ali o Miguel teve a ideia de bater a foto pegando aí todos os corpos e lá naquela placa lá aparece lá, Instituto Médico Legal, aquela letra vermelha lá, Instituto Médico Legal, Núcleo de Marabá, né? Que essa poderia ser feita em qualquer lugar. Então está provando que é em Marabá a fotografia, né? Entendeu? Miguel, falecido Miguel Pereira, nosso que foi fotógrafo, fotógrafo do Correio por Nós muitos anos. recebemos, eu orientei o Miguel como proceder lá e fui lá para o Celina Gonçalves lá para fazer a cobertura dos feridos que estavam vindo de ônibus, né? Quando eu cheguei, o Miguel tinha... Porque, vamos lá, então você acabou de dar uma informação aí, porque foi preciso pedir um reforço de peritos, devido ao grande número de corpos. Correto, que vieram até do sul do país. Nem isso aí eu não tinha pensado, mas até era a lógica, do sul do país. Então, essa foto aí, ninguém tem ela, só o Correio. Por quê? Porque foi logo que... Ninguém sabia, esses corpos vieram para cá, primeiro foi para Curionópolis, entendeu? Depois vieram porque eles queriam esconder um pouco da imprensa, né? Não é isso? Para dar o menor impacto possível, né? Então, alguém passou por esse caminhão na estrada e chegou e me ligou, olha, Mascarenhas, providencia a equipe aí que está chegando os corpos aqui em Marabá, nos próximos 15, 20 minutos. Aí eu acionei o Miguel e botei ele lá no IML, lá, por isso que ele fez essa foto aí, né? Aí foi terminando de bater essas fotos aí, eles descendo os corpos. Quem chegou depois fotografou os demais órgãos de comunicação, mas lá no chão, na pedra do IML. Né? Isso aqui, inclusive, é até uma demonstração da precariedade das coisas na época, né? Eu acho que hoje seria impensável você carregar esse grande número de corpos assim numa carroceria de um caminhão, né? Eu acho até proibido isso, né? Teria que ter um caminhão frigorífico, alguma coisa para... Né? Mas naquele tempo o ML daqui não tinha estrutura mesmo. Hoje tem carro com 4 gavetões aí, não sei, mas naquele tempo não tinha, só tinha um carro. É isso que eu estou falando, isso é um sinal da época, né? Da isso. precariedade das coisas aqui na época. E esse carro aí é do vereador Félix, então o vereador Félix lá de Curionópolis, que ele está até lá em cima da carroceria, aquele de calça azul lá e camisa quadriculada, né? Ele é o dono, o vereador Félix, que ele está aqui de Marabá, né? Isso. E o pessoal do Foi ele que cedeu o caminhão na época? Foi ele que trouxe. Ele é vereador em Curionópolis. Bem que a Pedrina morri, se eu não me engano. Tem 19, é a Pedrina, sabia? É a Pedrina. Ainda hoje servidora escrivã de polícia Pedrina. Uhum. E aí ela está do lado da porta mesmo, que entrava para o IML. Né? Certo. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor. E aqui é a antiga Câmara, né? Palacete, que por muitos anos foi a Câmara. E o senhor acompanhou ali, com certeza, muitos embates políticos ali. Muitos. Acompanhei muitos embates ali na Câmara Municipal, com vereadores tradicionais aí. E aqui ele ali servia, teve uma época que eu funcionava como prefeitura, Câmara e serviço militar. Rapaz, aquele prédiozinho abrigou tanta coisa, né? Uhum. Hoje, a Câmara teve que sair de lá porque não comportou mais, né? Não comportava, Ulisses. Queria fazer um link desse fato aqui, do tempo que o Mascarenhas cobria a Câmara. E quando ele ia à Câmara naquele tempo, às vezes, ele, por exemplo, se ele fosse na segunda-feira, terça-feira, por exemplo, a matéria só iria sair no jornal de sexta-feira, né? Acontecia isso, né? Era semanal no início, fazia as entrevistas, ia depois decupar, escrever. E é interessante que como as coisas mudaram tanto que hoje o jornalista, para cobrir Câmara, não necessariamente ele precisa estar na Câmara. Porque como as sessões são transmitidas pelo Facebook, então aqui, por exemplo, no portal Correio de Carajás hoje, Mascarenhas, a Luciana fica aqui assistindo as sessões, ouvindo e já vai escrevendo. Antes da sessão terminar, já tem matérias, se for um assunto bem interessante, já tem matéria sobre aquele assunto, como aconteceu terça-feira agora, já no site Correio de Carajás. Que avanço, pois é. E se eu estando lá, já faço foto, mando para ela pelo celular, na mesma hora, né, baixo da câmera para o celular, mando para ela e ela usa aquela foto na matéria que antes da sessão terminar. O famoso medo da matéria caducar. Em relação, só voltando um pouquinho atrás... Pode falar. Voltando um pouquinho atrás, já quando nós iniciamos o jornal, há 30 e tantos anos atrás, quer dizer, a matéria para sair com foto era obrigado ao fato, no jornal de sexta, só o fato que acontecesse até meio-dia de quinta, né? Senão não sairia mais. Você tinha que mandar revelar e correr, mandar no avião, né, no último voo, para poder sair no jornal de sexta. Hoje você está falando que antes da sessão terminar já tem matéria. Quer dizer, é um avanço muito grande, né? Tem mais imagens, Denis? Eu acho que essa era a última, né? Tá. Eu queria lhe perguntar também o seguinte.
o senhor, a primeira edição do Correio falava de fatos que ainda hoje são realidade nossa, obviamente, né, com outra dimensão. Mas a primeira edição, querem dividir o Pará, né, que era a época, não era nem essa divisão agora que a gente pensa, que era a possibilidade de uma parte do Pará ter ficado com o estado de Tocantins. Isso. Que estava sendo criado naquela época. E violência já era uma realidade daquela época. Correto. Né? E abertura de estradas. Isso me marca muito de que a primeira edição do Correio tenha tido isso, que é uma tônica de sempre. Esse tipo de situação a gente está sempre discutindo. Então, foi uma bandeira que o jornal abraçou da divisão, infelizmente não passou, né? Mas eu continuo ainda adepto de que o Pará é um estado com dimensão continental e que deveria ser dividido. Mas o que a autoridade maior é o povo. O povo não aprovou, a gente tem que se conformar, né? O importante é que hoje a gente tem um governo que se demonstra comprometido com o desenvolvimento da região, está demonstrando que quer comprar briga por aqui, quer desenvolver a região. Não, acho que vai calar um pouco sobre a briga, né? Vai calar um pouco a briga pela divisão, né? Porque o que o sul paraense quer, nada mais é do que desenvolvimento, né? Chegou o desenvolvimento, teve assistência do governo, e tá bom, né? Que o Pará é um estado muito querido. Tem uma que eu não coloquei foto aqui, mas que até me arrependi de não ter colocado, uma foto do garimpo. Uhum. Como é que o senhor imagina que seria hoje o nosso mapa político, aqui em termos de municípios, etc., se o garimpo de Serra Pelada nunca tivesse sido descoberto? Já fez esse exercício de... Né, Marabá seria o que é? Né, existiria outros municípios aqui da região? Muito possivelmente não, né? Curionópolis, ali Eldorado, talvez não. Eu acho que se muito existisse seria Paraupebas, porque lá com aquele surgimento de Carajás, ele, de qualquer maneira começou a chegar gente ali, habitar ali de forma desordenada, né? Mas eu acredito que Eldorado e Curionópolis, se tivesse, seriam pequenas vilas, né? E talvez nem Marabá tivesse a dimensão que tem. Isso. Então surgiram esses municípios aí, tudo, segundo eu penso, em decorrência de Serra Pelada, né? Certo. Por que eu estou lhe perguntando isso? Eu tenho a seguinte teoria, e o Ulisses, que já escreveu muito sobre a história de Marabá de região, eu acho que Marabá, que a gente sempre estuda sobre os ciclos econômicos de Marabá, né, Castanha, né, e todos os ciclos, talvez o do ouro, o ciclo do ouro, tenha sido o que Marabá menos se beneficiou, e é aí que eu quero que você me diga se eu estou certo ou errado. Talvez tenha sido o que Marabá menos, não é se beneficiou, menos surfou na onda, né, menos teve tempo de curtir, né, mas que talvez tenha tido mais impacto sobre Marabá. E eu digo isso da questão demográfica, né, das pessoas que vieram para cá, porque Marabá sempre foi o polo. Estou falando besteira? Não, é isso mesmo. Quer dizer, o impacto no sentido do desenvolvimento demográfico, ele foi assustador, né? Quer dizer, quando eu cheguei aqui em 1971, com 16 anos de idade, a cidade tinha 15 mil habitantes, né? Hoje nós somos quase 300 mil, né? Então, eu acho que essa fase da corrida do ouro foi a que mais chamou, atraiu gente para Marabá, né? A cidade ficou conhecida mundialmente, tanto pelos benefícios como pelas mazelas, né? Hoje, Marabá é uma cidade conhecida mundialmente, mas eu acredito que desses 5 que você se relacionou aí, o que mais atraiu o brasileiro foi exatamente o ouro, né? Certo, Ulisses. Eu quero frisar a cobertura que o jornal deu para a Serra Pelada, né, nos primeiros anos. A gente acompanha ali 83, claro que o garimpo começou em 80, mas não tem nenhum outro, não tem livros, não conheço, né, nenhum outro jornal que tenha um acervo tão grande em relação a Serra Pelada, né, do como o Jornal Correio. O Jornal Correio, olhando ali todas as edições, em 83, por exemplo, eu tinha 13 anos de idade, mas quando comecei a olhar, acompanhar, e vi que não teve nenhum outro jornal que tenha dado a cobertura que deu a esse episódio, aliás, a tudo que aconteceu em Serra Pelada. A esse recorte histórico. Esse recorte. E também, se a gente for falar, como a gente estava comentando ainda agora, em relação ao caso de Eldorado de Carajás, da Curva do S, o massacre,
também não vi nenhum outro jornal dando uma cobertura tão imparcial e, ao mesmo tempo, ampla, ampla sobre o assunto, né? Com muitas matérias de suíte. Bem frisado. Nós sempre norteamos a nossa editoria com o máximo de neutralidade possível, de imparcialidade. Uma prova disso é que nós conseguimos nos mantermos distanciados de vínculo político. Então, nós conseguimos dar uma boa neutralidade ao noticiário do jornal, no que diz respeito à independência do seu noticiário, né? Eu acho que isso foi fundamental para a credibilidade que o jornal ganhou. E, com relação à cobertura, eu acho que nós não fizemos mais que a nossa obrigação, porque o fato aconteceu em nosso território, o território de Marabá, teve repercussão mundial e ainda hoje tem, né? Então, é isso aí. Eu me sinto gratificado em ter podido dar cobertura a fatos dessa natureza, como Serra Pelada, né? Nós fornecemos muito material para as agências naquela época. Então, eu acho que ainda hoje... ainda tivemos aí, até choque nós tivemos com a coordenação, porque a coordenação não nos dava ouvido, mas os garimpeiros davam, né? O garimpeiro vinha em grupo, dava entrevistas, com o tempo surgiu a cooperativa, a ponto de vir um grupo de coronéis lá na redação, se lamentar, coisas dos garimpeiros tinham muito espaço no jornal, e ele não, diga só se vocês abrirem um canal de comunicação com a gente, né, que a gente pode. E queria saber quem escrevia as Inéditas em Foco, quem escrevia Ronda Política, a Voz do Povo. Eu digo, o Coronel Todas, o Coronel Ari, por sinal, posso dizer o nome dele, que ele foi bastante solícito, depois terminou abrindo um canal de comunicação. Nós falávamos com Serra Pelada via Brasília, entendeu? Eles deram um telefone para nós ligávamos a Brasília, e Brasília jogava nós via rádio para Serra Pelada, entendeu? Então foi muito importante, foi salutar, e esse choque acontece na imprensa mesmo, né? Depois do que nós falamos com ele, dessa troca de experiência, de razões, nós terminamos abrindo esse canal com a coordenação de Serra Pelada e ficou mais fácil para nós escolher, ouvir os dois lados, né? Certo. Senhores, nosso tempo estourou, tinha muitas histórias ainda para a gente conversar, mas Mascarenhas, muito obrigado pela presença aqui conosco. Para quem perdeu o início do programa, meu pai, né? 30 anos de jornalismo, 30 anos dedicados, e a gente quis trazê-lo aqui hoje para comemorar o Dia da Imprensa, juntamente com o Ulisses também, que tem tudo a ver com essa história. Obrigado pela presença. Obrigado, digo eu. Estaremos sempre à disposição quando precisar. Que bom. Ulisses, obrigado. A gente que agradece, né? O legado todo que ele deixa para a gente aqui, né? Na área de comunicação em Marabá. Certo. Obrigado a você que nos ouviu, obrigado à nossa equipe e, em nome dela, os parabéns a todo mundo que milita na imprensa aqui em Marabá e região. Um grande abraço a vocês, até semana que vem aqui na TV Correio. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa